Eu desejo uma boa noite a todos e agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos proporcionado. Que possamos assim continuar agradecendo a Deus pelo que Ele tem nos feito. Estamos felizes por mais um dia, estamos felizes por mais um culto ao nosso Deus. Graças a Ele estamos aí de pé, então vamos agradecer a Ele. Tem um hino muito conhecido que fala: nas estrelas vejo a sua luz e no vento ouço a sua voz. Vejo a sua luz e no vento ouço a sua voz. Eu domino sobre. Graças a Deus, sejam bem-vindos todos para a honra e glória do nosso Deus. Estamos iniciando mais um culto, mais uma devocional, mais um momento com Deus. Estaremos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Estaremos cantando o hino. Estaremos também lendo a palavra de Deus, orando. No final, mais uma vez, o Senhor vai ser glorificado. Não o irmão Agelson, mas Deus vai ser glorificado por tudo que Ele tem nos feito. Então, vamos iniciar com esse louvor, ouvindo este louvor, que fala muito aos nossos corações. Deus não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Ele é pra mim. Seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu e se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Ele é pra mim. Queria agradecer aqui a presença de todos que sempre está conosco aí, dando o seu apoio, a sua atenção. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado aí pela presença de Jamile, minha filha. Juninho, Curado 1, meu irmão do Curado 1. Meu irmão que trabalha comigo lá na empresa. Seja bem-vindo, meu irmão Juninho. Dário, fisioterapeuta, meu sobrinho. Valéria Soares, minha querida irmã, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vanessa Bosco, esposa de João Bosco, meu irmão, meu amigo, minha amiga também. Estamos sempre juntos lá na empresa. Ele é o mestre lá na TI, na informática, na empresa. Sejam bem-vindos aí, Vanessa e Bosco. Jairo, meu irmão, trabalhou conosco lá na empresa. Seja bem-vindo, meu irmão. Ariane Cavalcante, minha sobrinha, também da área de enfermagem. O povo gostaram dessa área de enfermagem aqui na família. Então, graças a Deus pela vida de Ariane, de Jairo. Stephanie, filha do pastor Israel, seja bem-vinda.
Alberto, seja bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês. Midian Souza, seja bem-vinda. Minha cunhada, a esposa do meu irmão. Sempre é bom estar com vocês juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, dando procedimento ao trabalho de hoje, nós estaremos falando hoje sobre alguns assuntos pertinentes do momento, como essa questão da incerteza. Quantas e quantas incertezas temos, né? Independente dessa situação do vírus, do Covid-19, antes disso sempre tivemos incerteza nas nossas vidas. E por que isso acontece? O que fazer para tentar acertar mais e errar menos? Então é sobre isso que vamos tentar falar hoje, sobre as incertezas da nossa vida. Mas antes disso, nós vamos ler versículos bíblicos, nós vamos chamar algum irmão que queira louvar o nosso Deus, vamos fazer uma oração e depois teremos a reflexão da palavra de Deus. Então, logo teremos a reflexão da palavra de Deus. E enquanto isso, vamos aqui estar fazendo esta devocional ao nosso Deus. Então, nós agradecemos a todos que estão presentes aí, tanto no YouTube como no Instagram. Deus abençoe a cada um na sua casa, que entre, que proteja, que livre do mal. E também nós queremos iniciar lendo um versículo que se encontra no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Na realidade, 103. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Irmão Cleiton, seja bem-vindo, meu irmão Cleiton. Em nome de Jesus. Isso é uma bênção de Deus. Bruna Roberta, seja bem-vinda também. Em nome de Jesus. O Salmo 103, nós iremos ler 5 primeiros versículos do Salmo 103, que diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 103. E diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova remide a tua vida, quem te coroa com a graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que nosso Deus possa continuar a nos abençoar com esta palavra do Salmo 103 e os 5 primeiros versículos, que fala das misericórdias do Senhor para conosco. O quanto o Senhor é misericordioso para nós. O quanto Deus tem misericórdia de cada um de nós. Como a mesma palavra aqui diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele não se esquece de nenhum só de seus benefícios para conosco. Então, agradeço a Deus pela sua misericórdia e pela sua palavra que Ele nos deu, e podemos assim acessá-la a qualquer momento. A sua palavra está sempre disponível a abrirmos e lermos. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse privilégio de ter a palavra de Deus, mas nós temos, então vamos agradecer por esse privilégio que temos. Eu quero também agradecer a Janete Silva,
Físio, que eu acredito que deve ser amiga do meu sobrinho Dário, fisioterapeuta. Então, Janete Silva Físio, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Nós estaremos orando inicialmente e agradecendo a Deus por esse momento. Então, você aí na sua casa, você aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, no trabalho, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, que vai ficar aí durante 24 horas, que possa nesse momento fechar seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai, que habita no mais altos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos, com esse intuito de louvar, de ler a Tua palavra, de aprender mais, Senhor, e de nos direcionarmos a Ti através da oração. Continua, Pai, a nos orientar, a nos guiar, nos dar toda a direção e toda a motivação. Continua nos dando sabedoria para podermos tomar as decisões mais corretas. Nos ajuda nas nossas imperfeições, nas nossas limitações. Continua tendo paciência nos momentos em que erramos e não acertamos, e tentamos acertar e não conseguimos acertar o alvo. Então continua, Senhor, tendo esta grande misericórdia e paciência e graça para conosco nas nossas limitações, no momento em que acredito que o Senhor olha lá de cima e nos vê como crianças batendo cabeças um com o outro, e o Senhor de braços cruzados lá em cima dizendo: te acalma, que eu estou vendo tudo e eu te ajudarei. Então, ser, Senhor, com nossas ansiedades, com nossas preocupações, mas continua nos dando sabedoria, nos ajudando, nos livrando do mal. Falamos isso confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Irmã Geisa, conhecida como nossa amiga Deda, seja bem-vinda, serva de Deus, está aí conosco. Fico feliz aí com a sua presença. Cadê Dário Sérgio? Manda um abraço aí para o Dário Sérgio Cavalcante. Um grande abraço para o Dário. Dário Sérgio, que é pai de Dário Gerson, meu sobrinho. Tudo na família. Estaremos agora ouvindo um louvor com a irmã Stephanie. Vamos tentar nos conectar com ela. E a irmã Stephanie estará louvando ao nosso Deus nesse momento. Então estarei me conectando agora com a irmã Stephanie. E vamos tentar falar com ela para ela louvar conosco. Boa noite. Bluetooth connected. Oi, peraí. Tudo. Estou lhe ouvindo bem e a imagem está boa, viu? Oi? Está dando para lhe ouvir bem e a imagem está boa. Tá certo. Eu vou louvar a música Olhar para a Cruz. Amém. Louvar a Deus. Tá bom o som? Tá bom. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendi
derramado ali por mim. Sacrifícios de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naqueles dias, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Amém, graças a Deus. Realmente o amor de Deus foi mostrado naquela cruz e esse hino é um hino muito bonito. É sim. O pastor, como é que vai a família, o pastor, irmã Solange, Esther? Graças a Deus estamos bem. Um abraço neles. Tá certo. Tchau, irmã. Obrigado pela participação. Graças a Deus, mais um louvor que ouvimos e como grandes telespectadores, vamos dizer assim, acompanhamos esse louvor, concordando e agradecendo a Deus pelo um belo louvor desse, que fala que o sacrifício maior de amor foi se pregar naquela cruz, se deixar ser pregado naquela cruz. Então, graças a Deus por esse sacrifício. Meus amados, o que a gente mais se preocupa é com ter certeza no futuro. E nem sempre ou nunca temos essa certeza com respeito às coisas materiais. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, ou daqui a meia hora, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 50 minutos. Não sabemos, só quem sabe é Deus. E essa incerteza de não saber o que vai acontecer no futuro, muitas vezes nos deixa um pouquinho como uma panela no fogo, borbulhando. Então,
É sobre isso que logo mais estaremos falando, sobre essas incertezas que vêm na nossa vida. Mesmo com com esse vírus, ou sem esse vírus, sempre tivemos incertezas nas nossas vidas. Incertezas que muitas vezes nos atrapalham até no caminhar, no nosso dia a dia. Essas incertezas terminam nos tirando a nossa concentração, o nosso foco e etc. Mas vamos dando um procedimento ao nosso culto. Queremos agradecer aí que Juliana entrou. Seja bem-vinda, Juliana. Dário Gerson. Dário Sérgio. Obrigado, Dário, pela sua presença aí. Meu querido amigo, irmão, pastor Gleidson Luiz. Obrigado, pastor, pela sua presença. Stephanie Quezado. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Irmã Josiane Ferreira. Seja bem-vinda, irmã Josiane. Deus abençoe você, sua família e todos que estão aí com vocês. Muito bom saber que vocês estão juntos conosco. E não há coisa melhor no momento de incerteza quando ouvimos a voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, aí a gente fica mais tranquilo. Vamos ouvir um hino agora, uma parte de um hino, uma fração de um hino, que fala de quando ouvimos a voz do Senhor, ela nos deixa mais tranquila. Ou nos deixa mais tranquilo. A voz de Deus nos deixa mais tranquilo. Esse hino é um hino, acredito que conhecido por alguns dos irmãos, mas é um hino antigo, que espero que vocês estejam lembrados desse hino. Irmão Neto Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Vamos louvar o nosso Deus. Só de ouvir a voz de Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Só de ouvir a voz, pronunciar o nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje passo e inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Quando ouvimos a voz do Senhor, dá uma tranquilidade. Quando falamos a voz de Deus, dá aquela calma, os medos vão embora. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome
dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Só o nome de Jesus é um doce nome, só Ele é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem paz, tranquilidade. E muitas vezes é este nome que nos tira o medo de nós. Meus amados, eu falei que hoje ia falar um pouco sobre as incertezas desta vida. E vamos sim falar sobre as incertezas dessa vida. E desde já eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 32, a partir do verso de número 5. Quando vocês acharem, vocês coloquem aí um legalzinho para saber se vocês acharam. Salmo de número 32, versículo do 5 em diante. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 32, do 5 em diante. Estou esperando que vocês coloquem aí se acharam. E vamos ler o Salmo 32. E vamos ver do versículo 5 até o versículo 11. Salmo 32, do versículo 5 até o versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor no Salmo 32, do versículo 5 até o versículo 11. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E ele continua dizendo, disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares as muitas águas, não te atingirão. Quando transbordares as muitas águas, não te atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria em cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabrestros são dominados de outra sorte a não te obedecerem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Pai, mais uma vez eu te peço que oriente teu servo que te fala na explanação da tua palavra. Sê com eu que te falo, sê com os que te ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, as incertezas dessa vida é algo muito comum ou recorrente em nossas vidas. Quantas e quantas coisas vamos fazer e temos incertezas? Quantos e quantos planos temos para o futuro e temos incertezas?
A gente talvez se programou para no mês de maio fazer isso e isso. Aí provavelmente já teve que cancelar. Mas se programou para o mês de junho, fazer o aniversário de fulano, já teve que cancelar. Aí se programou para o mês de agosto, então já está pensando em cancelar. Então, a nossa vida, ela é muito cercada de incertezas, de coisas que nos programamos e achamos que está tudo encaminhado e vai dar tudo certo, mas só quem sabe o que vai acontecer amanhã é Deus. Então, essa vida de incerteza, por sermos limitados, não conhecermos o dia de amanhã, nos faz procurar cada vez mais uma bússola para nos orientar onde seguir, para errarmos menos, porque sempre estaremos errando. E a melhor bússola para nos orientar é o próprio Deus na sua palavra. Então, ele nos orienta e ele nos diz o caminho aonde seguir. Não estou falando isto por já saber todos os caminhos que eu devo seguir. Eu sou o primeiro que devo recorrer à palavra de Deus para saber que caminho eu devo seguir nos momentos de tribulações que vierem a suceder ou já vieram a suceder na minha vida. Da mesma forma, cada um de vocês. Momento de tribulação, momento de preocupação, o que fazer, como fazer, para onde seguir? Aqui está a bússola, a palavra de Deus e o próprio Deus falando na palavra nos orienta a como seguir. Coisa ruim é você estar tateando no escuro. Quando você está tateando no escuro, faltou energia. E você está num local que não tem a luz natural, a luz do sol. Aí você vai procurar onde é a saída. Então, nesse momento em que você fica tateando, principalmente quando você é uma criança, e você estava junto com seu pai, e naquele ambiente ali faltou energia, estava junto com a sua mãe, com a sua avó, com uma prima, alguma coisa, naquele momento faltou energia, e você acha que está perdido, e começa a ficar preocupado porque não tem ninguém aqui para me achar, porque eu estou perdido. E naquele momento em que você está tateando ali e procurando as pessoas que estão perto de você, você só quer uma coisa, ouvir a voz do seu pai que estava junto com você, ou da sua mãe, do responsável que estava com você, quando você é criança. E quando alguém grita, Gelson, eu estou aqui. Aí quando você ouve essa voz, é você, ainda bem que quem está tomando conta de mim está me vendo, ou está me ouvindo, ou está perto de mim. A mesma coisa são as coisas de Deus. Quantos e quantos momentos não nos encontramos no escuro, sem saber se vamos para a direita, na nossa vida, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Muitas vezes estamos na nossa vida sem direção, sem saber para onde ir. Em alguns momentos de nossa vida, ficamos sem aquele capitão do barco que está sem poder dirigir ou navegar aquela embarcação. É muito ruim nesse momento, nessa hora, em que nós estamos assim, numa escuridão, naquele momento em que estamos passando. O bom é quando temos no bolso uma lanterna, aí a gente acende a lanterna, por aqui eu devo seguir. O bom é quando sabemos onde liga o gerador e é por aqui que eu devo seguir. Isso no dia a dia. Isso eu falo no sentido secular, material, mas no sentido espiritual. O pastor Gleidson está trazendo uns estudos muito bons sobre anjos e seres que não vemos, que a Bíblia diz que a nossa briga maior não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades.
Então, muitas coisas nós não enxergamos e precisamos de orientação. Então, toda segunda-feira, abrindo um parênteses aqui, o pastor Gleidson está falando sobre isso. Então, você coloca lá no Instagram, o pastor Gleidson Luiz, que ele está aqui, se você passar nesses comentários aqui, o pastor Gleidson Luiz, ele está falando sobre isso. Mas voltando para o foco da mensagem de hoje, quantas vezes a gente está sem direção, está no escuro e não sabe o que fazer? Isso não acontece só com você, não. Já aconteceu muitas vezes comigo. Então, a nossa vida é como assim, como se fosse assim, passa um momento claro, tem outro momento que passa escuro. É um momento claro, um momento que passa escuro. Escuro no sentido de eu não sei o que fazer, eu não sei o que caminhar, eu não sei a direção a que tomar. Então, nesses momentos, num sentido material, você tem que ter uma lamparina, uma lanterna, onde liga o gerador, para poder encontrar a luz e o caminho. Mas no sentido espiritual, a lamparina, a lanterna, o gerador, está aqui. E você tem que aprender algumas coisas na palavra de Deus para poder saber se guiar e diminuir as incertezas dessa vida. Incertezas sempre teremos. O que podemos fazer é diminuí-las, diminuir as incertezas dessa vida. Eu lembro muito bem que aquelas torres gêmeas, o World Trade Center, lá nos Estados Unidos, era as torres muito conhecidas e muito famosas, onde aquelas salas eram muito caras para alugar, para poder comprar uma sala daquela ali, do World Trade Center, tinha que ter muito dinheiro. Então, uma pessoa que conseguisse uma sala naqueles edifícios, naquelas torres gêmeas, era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Só conseguia uma sala ali quem tivesse muito dinheiro. Mas já que estamos falando das incertezas dessa vida, quem conseguia uma sala naqueles prédios, naqueles edifícios, ele tinha aquela alegria, aquele orgulho para dizer para os seus amigos, para a sociedade que estavam ao redor dele, eu tenho uma sala ali. Ali, para ter uma sala ali, tem que ser os melhores. E diz o autor de uma leitura que eu estava fazendo nos últimos dias, o pastor está me ajudando aí, dizendo que é o Centro Mundial dos Negócios. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão Francisco, aí, junto conosco, irmã Rejane. João está com a irmã Rejane aí, né? E diz o autor desse livreto que eu estava lendo, que um grande corretor de imóveis conseguiu várias salas no World Trade Center, e aquelas salas ele tinha direito de usufruir por 99 anos todo o lucro de aluguel, de tudo daquelas salas. Então, aquele corretor, ele ficou muito conhecido e muito famoso nos Estados Unidos. E dali para frente, era só alegria. Dali para frente, era só ganhar dinheiro. Era só administrar o dinheiro e pronto. E o interessante é que, baseado no tema da mensagem de hoje, as incertezas dessa vida, não sabia ele que, com 6 meses depois, iria chegar o famoso dia 11 de setembro. E foi nesse dia 11 de setembro que aqueles terroristas com avião bateram naquelas torres e elas vieram a entrar em chamas e depois em ruínas. Aquele corretor, há 6 meses atrás, achava que dali para frente ele não precisava trabalhar mais para ninguém, ele ia dar emprego a outras pessoas e ia ganhar dinheiro de carregar de bolsa. Só que as incertezas dessa vida muitas vezes nos pegam desprevenidos. É aquela hora que eu falei.
dá uma escuridão. Faltou energia. Não sei onde acende, onde liga o gerador. Não tem uma lanterna. E na nossa vida, esses apagões? Eu imagino que aquele corretor, se ele não estava presente no dia em que aquelas torres foram atingidas, se ele estava em casa acompanhando essa reportagem, eu acho que ele pensou assim: foi embora meu dinheiro. Não sei se ele pensou nas vidas das pessoas, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele disse: foi embora o meu futuro. As incertezas dessa vida. Quantas e quantas incertezas temos? O texto que nós lemos no Salmo de número 32, se o irmão puder digitar aí, para que as pessoas que estão entrando agora possam acompanhar. Seja bem-vinda, irmã Sandrinha. O Salmo de número 32, ele nos dá toda a orientação como pessoas guiadas por Deus para sabermos aonde seguir, por onde seguir. Nós lemos o Salmo 32, do versículo 5 até o versículo 11. Mas veja o que diz o verso de número 8. Se nós atentarmos para o Senhor, ele nos orienta para onde seguir. Repito, irmão Gerson, o senhor sempre acertou onde seguir? Não. Muitas vezes eu quero ir pelos meus próprios conhecimentos, quebro a cara, como diz o ditado popular, aí corro para a lanterna, para a lamparina, para a luz, que é Deus, que é a palavra de Deus. Aí ele diz, o caminho é esse. Mas eu também bato de frente e erro. Não sou perfeito. Então, por isso que é bom ter a palavra de Deus para ser a nossa orientação. Vê o que diz o versículo 8 do Salmo 32. O Senhor diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Já viu aquele pai que manda o filho comprar um sorvete e ele está numa praça e o carrinho de sorvete está a uns 500 metros de distância e o pai diz assim: vá lá comprar sorvete que eu estou lhe olhando daqui. Se você não acertar, eu vou dizendo daqui. E quando o filho vai lá comprar o sorvete, que está indo para o caminho errado, o pai diz: ei, 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 é do lado de cá, o carrinho de sorvete está aqui. Então, nós que somos pais, mães, responsáveis, que não somos perfeitos, mas temos esse cuidado de quando estamos numa praça, num lugar muito movimentado, com uma criança que não tem muito discernimento, e ele precisa se deslocar, a gente fica de longe, ó, só olhando e dizendo: para cá, aí, esse aí. E de longe a gente fica só olhando e tomando conta da nossa cria ou daquela criança que estamos responsáveis por ela. Aí o Senhor diz aqui no versículo 8, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que deve seguir. E o que eu acho bem lindo nesse verso 8 é quando ele diz na parte B do versículo 8, e sob minhas vistas te darei conselho. Deus vai estar olhando de longe e vai estar dizendo: opa, aí não, está caminhando errado, volta para cá, siga para o caminho certo. Só que existe a criança obediente e a criança desobediente. Já viu aquela criança que você diz: não vá para aí não, vá para a direita, vá para a esquerda, e ela obedece e você fica satisfeito? Mas também já viu aquela criança que você diz: volte, e ela não volta? Que você diz: pare de correr, e ela não para? Que você diz: você vai cair, e ela não quer nem saber, e não obedece, e é teimosa? E promete uma coisa a você e não faz, e ela é teimosa? Muitas vezes, fazendo essa comparação de um responsável que está numa praça movimentada e manda uma criança comprar um sorvete no carrinho que está a 500 metros, e tem a criança obediente e a desobediente, nós também, como crianças,
se comparada a filho de Deus, somos muitas vezes desobedientes. E Deus está nos olhando, e Deus está querendo nos orientar, estamos assim, ó, não quero nem saber. Lá, lá, lá. Muitas vezes a culpa é nossa, porque não estamos ouvindo a voz de Deus. E não estamos vendo o que Deus quer. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, o inimigo de Deus, ele cegou o entendimento dos homens. Muitas vezes, por querermos muito a coisa do mundo, estamos cegos para as coisas de Deus. Aí muitas vezes não entendemos. Eu leio a Bíblia, não entendo. Eu tento orar, eu acho que a oração não passa do telhado. Porque o príncipe desse mundo, o inimigo, cegou o entendimento. Não cegou os olhos, não. Cegou o entendimento. Para que você não possa discernir o que é de Deus e o que não é. Para onde seguir ou para onde não seguir. No momento em que estamos muito apegados às coisas mundanas, estamos cada vez mais cegos de entendimento. No momento em que estamos mais apegados às coisas celestiais de Deus, aí estamos com a visão melhor do entendimento. Coisas mundanas, cego no entendimento. Coisas celestiais, visão boa. Passou no oculista de Deus e nem precisa usar óculos, que sua visão está boa. Amados, as incertezas dessa vida, elas são diminuídas, elas são reduzidas, elas não são maximizadas no momento em que procuramos a orientação certa, a orientação de Deus. Não queremos, por si só, querer resolver. Porque se Deus não estiver no trabalho, no barco, na ideia, no projeto, de nada vale. O que diz o Salmo 127? Esse salmo de número 127, eu fiz questão de fazer um adesivo e colocar ele no portão da minha casa. Repito, não que eu seja perfeito, mas que eu tento segui-lo, mesmo com as minhas imperfeições. E o Salmo 127, que está lá no portão da minha casa, mas que antes de estar lá, sempre esteve na palavra de Deus, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Então, se Deus não tiver nos teus planos, não adianta. Vai trabalhar, vai suar, mas se não pegar a orientação com Deus, pode estar caminhando para o lado errado. Pode estar seguindo para o lado errado. É aquela situação. Se você for, não sabe para onde ir, mas só sabe que tem 4 lados para seguir. Norte, sul, leste e oeste. 3 desses lados você vai andar muito e vai se perder. E só um desse lado você vai se achar. Então aí você vai ter que jogar a sorte para poder acertar. Mas com Deus não. Ele orienta por onde seguir. A Bíblia diz no versículo 8, eu vou estar à vista, eu vou estar te olhando, eu vou estar dizendo para onde você deve seguir. Quantas e quantas vezes na nossa vida existem momentos obscuros, momentos que não sabemos o que fazer, momentos que não sabemos o que fazer, nem as nossas forças se acabam. Nos sentimos como inúteis. Não temos força para resolver, não temos poder para resolver, não sabemos como resolver. Em alguns momentos da nossa vida, tem situações que nos deixam nessa situação. Então, é a hora de você mais ainda se aproximar de Deus. Amados, a Bíblia fala sobre várias situações com respeito a pessoas que se achavam que iam fazer e acontecer, feito esse corretor de imóveis que eu falei, do World Trade Center. E depois, ela diz assim, louco, amanhã pedirão a tua alma. O que é que tens preparado? Só está preparando coisa nesse mundo, nessa terra? Tem preparado para o reino celestial. A palavra de Deus, sendo aqui, dando
um passeio pela Bíblia, e eu peço até a paciência de vocês, que hoje estaremos lendo um pouquinho mais do que o normal, em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16, veja o que é que diz. Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 16. Lucas 12, do 16 ao 20. Veja como é que esse homem estava, bem tranquilo, achando que não ia acontecer nada de ruim. E veja a orientação que ele recebeu de Deus. Lucas 12, a partir do verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, ou seja, produziu muito. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois eu não tenho onde recolher esses frutos. E é tanto fruto que ele não tinha nem onde guardar. E ele estava muito contente com a plantação dele, que estava tendo tanto fruto que não tinha nem onde guardar aqueles frutos no depósito. Versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruirei-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens para muitos anos descansar, comendo, bebendo, me regalando. Ou seja, ele disse: eu vou destruir o que eu tenho, todos os celeiros que eu já tenho, que está ficando pequeno para uma produção tão grande, vou destruir, vou construir celeiros maiores, aí sim eu colho minhas plantações todas e coloco lá. E aí ele disse: aí eu vou viver muitos anos descansando, bebendo, comendo, me regalando, não vou nem me aperrear mais com nada, me preocupar mais com nada. Aí no versículo 20, ele recebe uma orientação divina, que é a seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Ou seja, pode ser que aqui neste mundo você ache que está tudo certinho e pode fazer várias programações. Mas veja agora, quantos e quantos shows de cantores famosos foram desmarcados? Quantos e quantos shows de atores, de comediantes foram desmarcados? Quantas e quantas festas e eventos e reuniões foram desmarcadas? Pessoas que nunca imaginavam que isso ia acontecer. Eu até conversei com uma moça de um salão de festa há uns 4 meses atrás e disse a ela: quando a pessoa aluga o salão de festa, eu quero saber da cláusula do cancelamento, se houver algum problema, se a gente cancelar, como é que acontece? Tem que devolver o dinheiro? Não tem? Aí eu me lembro bem que a moça disse, que era até uma senhora, ela disse: não se preocupe em cancelar não, que não vai dar nada de errado não. A festa vai acontecer. E a gente não sabia que ia aparecer esse vírus e a festa teve que ser cancelada. Eu fico imaginando, né? As pessoas pensam que não vai acontecer nada, que está sob controle dela, tudo. Mas é Deus que controla tudo. É Deus que diz: vai ter, não vai ter. Vai adiar, não vai adiar. Pode ser que amanhã, se Deus permitir, Ele tem poder de fazer isso. Quando abrimos os nossos celulares, quando ligarmos a nossa televisão, tenha lá: foi achada a cura do coronavírus. Coronavírus
era um pesadelo, agora não é mais. Pode ser que amanhã Deus faça isso, ó, e volte tudo ao normal. Mas pode ser que amanhã não aconteça isso e ele ainda continue nos dando uma lição para que eu aprenda, para que você aprenda. O mundo está aprendendo nova lição. E como aprender essas novas lições? Voltando para o tema de hoje, com as incertezas dessa vida. Escuridão, na dúvida, pega a lanterna, pega a luz, que é a palavra de Deus, que ela nos orienta. Às vezes sentimos dificuldade, mas ela nos dá a direção. Ora a Deus, espera no Senhor. Salmo 24, do Senhor é terra e tudo que nela há. O Senhor comanda tudo. A gente que é limitado é que fica com medo, ansioso, sem saber o que vai acontecer amanhã. Inclusive eu. Mas Deus diz, por que homem sem fé? Eu já estou vendo lá na frente. Eu tenho um propósito para isso. Mas, irmão Angelson, ou qualquer um que está aí na live, não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Então, por isso, as incertezas dessa vida. Meus amados, infelizmente a hora está acabando. Mas vamos continuar. Se por acaso não der para terminar, eu saio da live, entro novamente, para que a gente possa concluir a mensagem da palavra de Deus. Ok? Se vocês concordarem, coloquem ok aí, senão a gente finaliza agora, daqui a 3 minutos. Tá bom? Mas continuando, as incertezas dessa vida, da mesma forma em que aquele corretor de imóveis comprou aqueles imóveis no World Trade Center, nos Estados Unidos, Nova York, e não sabia o que ia acontecer, e não sabia o que estava preparado, e depois aqueles aviões com os terroristas destruíram. Da mesma forma que esse exemplo bíblico que a gente citou em Lucas, capítulo 12, de alguém lá num celeiro que queria plantar e quebrar e etc. E também quebrar o celeiro pequeno e colocar um celeiro grande. E também não imaginava o que podia acontecer. Com a orientação da palavra de Deus, aí sim, nós sabemos ou podemos errar menos no que vai acontecer. Com certeza não vamos saber, nunca vamos saber do futuro. Com certeza, a única certeza que temos é as incertezas dessa vida. Com certeza vamos continuar sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas a diferença é o seguinte, é sabermos que quem está nos olhando, como o Salmo 32, versículo 8, é Deus. E vez ou outra ele vai estar no nosso ouvido dizendo, vai para aqui, vai para ali, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, meus amados, a importância maior é quando não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos em quem está nos guiando. Eu sempre uso esse exemplo de quando vamos numa festa e coloca aquela bolsa cheia de confeito e dá uma madeira para a criança poder bater na panela e poder quebrar a panela. Amados, quantas e quantas vezes nós ficamos com os olhos vendados e só escutando a pessoa dizer vai para a esquerda, vai para a direita, mas não estamos vendo nada. A dependência de Deus é assim. Não estamos vendo nada, não estamos sabendo de nada que vai acontecer no futuro, mas o Salmo 32, versículo 8 diz, está à nossa vista. Amados, a live está terminando daqui a 20 segundos, mas eu vou entrar novamente para a gente poder concluir esse assunto, tá certo? Então a live vai acabar, eu vou entrar novamente e você entra novamente para a gente poder terminar essa live. Por favor, entre